Eu queria abordar um tema um pouco diferente, que seria a tecnologia, que é meu setor, né? É comum aqui, eu acredito que vários dos painelistas vão comentar sobre alimentos, sobre, às vezes, exportações mais de commodities, que é o padrão, vamos dizer, do Brasil, até também parte da indústria portuguesa. Mas eu queria comentar uma situação interessante, que eu acho que é uma grande oportunidade para os dois países, né? Então, primeiro eu queria destacar, eu acho que Portugal fez um papel muito bem feito nos últimos anos de se posicionar como uma empresa, um país que é um berço de tecnologia. Não chega a ser um Israel, né, que é o Startup Nation, mas se posicionou muito bem. Então, parabéns aos portugueses que se posicionaram. Até essa semana teve aquele evento enorme, que é o Web Summit. Então, esse é um ponto interessante, que, aliás, era o meu sonho de brasileiro, né? Não sei se o ministro Furlan está aqui. Talvez uns 20 anos atrás, nós tivemos um sonho também do Brasil ser um grande exportador de tecnologia, mas, infelizmente, os governos seguintes não seguiram esse empenho e tudo. Então, Portugal se posicionou muito bem, né? Mas Portugal, obviamente, ele tem algumas limitações, como o tamanho do país, né? Então, usando a expressão que o anterior aqui usou de porta-aviões do Brasil aqui para a entrada na Europa, eu acho que tem uma grande oportunidade como tecnologia, porque Portugal tem um perfil interessante, que virou um país que, diferente de outros países latinos, europeus, como Itália, como Espanha, que falam pouco inglês, o Portugal hoje é um país bastante multilíngua, que isso é fundamental para quem quer ter um posicionamento global do ponto de vista de tecnologia, empregando mão de obra de alta qualificação, que é um gap do Brasil. O Brasil hoje, por outro lado, o Brasil hoje tem um gap do ponto de vista de línguas, mas ele tem uma força de trabalho em tecnologia invejável. Então, na verdade, eu entendo que Portugal pode ser um hub de exportação que já se posiciona assim, essa é a verdade. Existem vários centros que a gente chama de captive centers aqui em Portugal, de grandes empresas europeias de tecnologia, mas, obviamente, o Portugal tem uma limitação do ponto de vista de pessoas, porque é um país relativamente pequeno. Então, se vocês combinarem a força técnica do Brasil com o tamanho do Brasil e o posicionamento em algumas áreas que eu posso citar, seria vamos chamar assim, nós podemos, no fundo, multiplicar a força de Portugal para os demais países europeus e, ao mesmo tempo, obviamente, é uma grande oportunidade para as empresas brasileiras se internacionalizarem, que sempre foi um gap do Brasil. Então, a gente tem algumas combinações que são muito positivas, né? Primeiro, esse posicionamento de Portugal, que é bastante recente, é nos últimos 10 anos, né? Segundo, o próprio posicionamento dos jovens empreendedores brasileiros, que já pensam muito mais global do que pensavam os antigos, vamos dizer, empreendedores, por exemplo, da minha geração. Então, pode ser uma combinação bastante grande, porque antigamente Portugal era uma entrada, com uma porta de entrada de algumas empresas brasileiras que gostariam de se internacionalizar, certo? Só que, obviamente, o mercado português é um mercado relativamente pequeno, então ele acaba não sendo tão atrativo como o país para o Brasil, dependendo da sua atividade, por exemplo, tecnologia. Mas, a partir do momento que ele é um hub de exportação para a Europa, a coisa muda de figura. E aí, obviamente, também tem o interesse obviamente, de empresários da economia portuguesa, que a gente, no fundo, o Brasil pode turbinar essa oferta de pessoas, né, de serviços e tecnologia. Lembrando que o Brasil, em algumas áreas, ele é bastante avançado. Se você pegar, por exemplo, cybersecurity, por exemplo, o Brasil é um dos países mais atacados do mundo. Isso é um fato ruim. Por outro lado, o fato bom é que, obviamente, é um dos países que mais se preparam melhor do ponto de vista de cyber, né? Então, aqui está o Isaac aqui da Febraban, a gente fez outro dia um bate-papo. Então, por exemplo, a Stefanini tem um online fraud detection que a gente administra hoje 220 milhões de dispositivos e 120 milhões de pessoas sobre transações bancárias. Então, isso pode ser trazido para a Europa através de Portugal. Então,
Aqui, o sistema bancário brasileiro, por exemplo, se você comparar um canal digital, um app de um banco brasileiro, ele é muito superior, em geral, aos bancos, tanto europeus como bancos norte-americanos. Então, se você combinar aí, não é só, nós estamos falando de um serviço de valor agregado e não só de ancorado em baixo custo, e sim em alto valor agregado. Então, acho que o que eu achei que seria relevante trazer para essa plateia é, primeiro, uma abordagem diferente, falando de tecnologia, né? Ou seja, área de serviços, mas de tecnologia. Segundo, de um posicionamento de maior valor agregado, e não exatamente com o discurso sempre de um baixo custo de mão de obra, né? E é uma oportunidade para as empresas brasileiras, obviamente, começarem a abordar a Europa através de Portugal. Se vocês perguntarem para mim, eu não fiz esse caminho, né? Porque a gente já está há mais de 20 anos na Europa e, na época, Portugal não era uma porta de entrada de tecnologia como hoje pode ser, né? Mas, para quem vai começar, eu acho que pode ser uma boa alternativa. Então, era esse tema que eu queria trazer aqui, que eu imagino que seja um tema diferenciado aqui para vocês e que hoje é o tema que principalmente na questão da pauta brasileira, quando a gente fala de desigualdade social, de melhorar a rentabilidade, o nível na médio da população brasileira, só existe uma maneira: educação e tecnologia ajuda muito a viabilizar isso. Não sei o quanto vocês conhecem a história da Índia, né? A Índia é o maior exportador do mundo de serviços de software, e nos polos de tecnologia que se desenvolveram muito, são vários, um deles é Mumbai, não é o único. Lá, claramente, não mudou só a posição econômica das pessoas, mudou até a forma, o posicionamento social, eliminação de castas, um respeito muito maior à participação da mulher no trabalho e no dia a dia da casa. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer, que eu acho que pode ser uma combinação bastante interessante entre Brasil e Portugal, ou seja, o que a gente chama no mercado privado de go-to-market juntos, né? A gente acaba com a força da mão de obra brasileira, mais o posicionamento muito bem feito pelo Portugal, de uma combinação para atender melhor esse mercado europeu, lembrando que hoje praticamente todos os países do mundo têm gaps de profissionais de tecnologia. E eu fico satisfeito aqui que o governador Rafael, que eu não conhecia, ele já veio com um assunto aqui que está formando 10 mil pessoas no Piauí, que eu acho bacana e quer que a gente trabalhe junto. Então, eu acho que começa a mudar um pouco o perfil também do brasileiro, de não pensar apenas em agrobusiness, que obviamente é a âncora do Brasil, é que paga a conta nossa, que a gente tem que admirar, mas não é o único caminho, né? Então, existem outros caminhos hoje. Se a gente quer ser uma nação realmente, do ponto de vista de valor agregado, e subir o nível da população, não tem como sem passar por educação e tecnologia, na minha opinião, que obviamente eu sou parcial devendo do setor, mas eu acho que tem fundamento. Tá bom? Então, estou dentro dos meus 10 minutos. Muito obrigado e bom evento para vocês.